Olá, na aula de hoje de Física Matemática, trataremos da lei de Fourier e a equação de difusão do calor. Os assuntos dessa aula, iniciaremos com a dedução da equação de condução do calor numa barra e daremos, depois de expor essa dedução, faremos um sumário dos pontos mais importantes e, finalmente, falaremos dos dados iniciais e a condição de fronteira necessária para complementar as informações dessa equação. Nós vamos considerar uma barra condutora homogênea, ela tem dimensão L de comprimento e seção transversal de área A. As faces laterais da barra, talvez, como é que nós vamos ver essa barra? Tem dimensão L e comprimento L. As faces laterais, à esquerda e à direita, tem área A. As faces laterais, essa e ao redor dessas, elas se encontram isoladas termicamente, para não permitir a condução do calor através delas. Nós vamos tratar eixos coordenados e eu vou chamar a direção longitudinal da barra como eixo X. O calor em cada ponto da seção transversal da barra, que varia nesse intervalo de x de 0 até L, a temperatura em cada ponto, o calor tem que ser o mesmo em toda a seção transversal. A quantidade de calor, nós estamos descrevendo a condução do calor ao longo da barra, novamente. É sempre interessante nós olharmos essa situação. A quantidade de calor transferido por condução da seção, vamos colocar duas seções aqui, que eu vou chamar S1, S2. Vamos supor que elas estejam a temperatura T1 e T2. Então, a quantidade de calor Q transferida da seção S2 a temperatura T2 para a seção S1 a temperatura T1, sendo que esteja a uma distância D, essas duas seções, por unidade de tempo é dado pela lei de Fourier, que diz que esse calor transferido por condução é proporcional à área da seção a diferença das duas temperaturas, T1 e T2, e inversamente proporcional à distância que separa essas duas seções. A constante de proporcionalidade é dada por um coeficiente, que nós vamos chamar K, chamado de condutividade térmica do material, e a dimensão dessa constante é caloria por centímetro por segundo por graus centígrados. Isso no sistema CGS. A temperatura em cada seção, então, novamente, a nossa barra, tamanho L, os eixos, a direção X
a temperatura na seção SX da barra no instante t, eu vou denotar pela letra U, que depende do tempo e depende da posição da seção ao longo da barra. O fluxo de calor através dessa seção, no instante t, pela lei de Fourier, se vocês recordarem, a lei de Fourier diz que o calor transferido através dessa seção é dado pela temperatura. Vamos colocar a seção SX. Vamos colocar a seção SX mais epsilon. A distância entre essas duas seções é epsilon. Então, o fluxo do calor através da seção SX no instante t pela lei de Fourier, então é dado pela temperatura, diferença da temperatura na seção SX mais epsilon, menos a temperatura da seção SX, então, que estão indicados pela letra U, proporcional à área da seção, que dada K, e inversamente proporcional à distância que separa as duas seções. E no limite, quando essas duas seções se aproximam uma da outra, isso então vai convergir para o gradiente da temperatura, essa quantidade que está aqui, vai convergir no limite de epsilon tendendo para zero ao gradiente da temperatura. Portanto, o fluxo do calor através da seção SX vai ser menos a constante de condutividade, proporcional à área e proporcional ao gradiente da temperatura, da função temperatura. O sinal menos indica o seguinte: se a seção que está no ponto x mais epsilon for maior, a temperatura nessa seção for maior do que a temperatura na seção SX, o gradiente é positivo e o gradiente é positivo e o calor se dá na direção contrária, porque ela sempre vem o calor é transferido das partes mais quentes para as partes mais frias. Então, por isso, o sinal negativo para indicar que o calor sempre vai contra o gradiente da temperatura. A quantidade do calor que entra dentro de um segmento da barra através de duas seções, agora eu vou tomar uma seção da barra no ponto x0, uma outra seção da barra no ponto x0 mais delta, e eu vou examinar o calor que entra dentro do segmento delimitado por x0 e x0 mais delta. Então, esse calor que entra nesse segmento durante o tempo t0 e t0 mais tal, pela lei de Fourier. Bom, então, temos as duas seções no ponto x0, no ponto x0 mais delta. Então, o calor que entra dentro desse segmento na direção positiva, portanto, tem um sinal positivo desse calor, e eu tenho que integrar o fluxo através dessa seção durante o tempo, o intervalo de tempo entre t0 e t0 mais delta.
E aqui o fluxo vai no sentido contrário. O que entra vai no sentido contrário da direção do eixo x. E, portanto, vem com sinal negativo. E esse fluxo, quer dizer, o calor que entra através dessa seção, então eu tenho que integrar o fluxo durante o tempo, o intervalo de tempo T0 e T0 mais delta. Então, aqui eu estou escrevendo nessa segunda linha. Essa integral pode ser escrita juntando os dois termos. Eu estou usando a lei de Fourier para expressar o fluxo como sendo proporcional ao gradiente da temperatura. Aqui, o gradiente da temperatura na seção x0 mais delta, no instante t. Aqui, o gradiente da temperatura no instante t, no ponto x0. Nós estamos integrando durante o intervalo de tempo que o calor está entrando através dessas faces. E nessa linha daqui, eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, que diz que se nós temos uma função no ponto x0 mais delta, menos uma função no ponto x0, nós podemos escrever isso pelo teorema fundamental do cálculo como uma integral de x0 até x0 mais delta da derivada da função. Então, melhor é indicar pela derivada como sendo o índice embaixo. O índice embaixo, para mim, está indicando derivada. Então, usando como função f a função gradiente, então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós temos que substituir o gradiente da temperatura pela segunda derivada, né? Seria derivada com respeito a x duas vezes da temperatura e integrar ao longo do intervalo x0 e x0 mais delta. Então, por um lado, a gente tem o cálculo do calor que entra nesse segmento durante esse intervalo do tempo dado pelos fluxos. Por outro lado, nós temos que o material tem uma capacidade calorífica. E essa capacidade calorífica é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau de temperatura 1 grama do material com densidade ρ. Então, para nós calcularmos o calor que fica lá dentro durante esse período de tempo, nós vamos usar, então, agora a quantidade calorífica do material. Então, aqui nós estamos multiplicando a densidade do material, a capacidade calorífica do material. Aqui seria o volume da barra no intervalo dx. Então, seria a massa vezes a capacidade calorífica por unidade de massa, vezes a temperatura, daria o calor no instante T0 mais delta, no ponto x, na seção x, um intervalinho dx, e eu integro ao longo do segmento, de x0 até x0 mais delta. Então, esse seria o calor que permanece dentro da barra até o instante T0 menos tal, e como eu quero saber apenas o calor que está no intervalo, eu subtraio do calor nesse segmento no instante T0. Isso, então, nos daria a quantidade de calor que permanece durante esse tempo. Para essa quantidade, nós agimos de maneira análoga. Eu escrevo essas duas integrais como uma integral ao longo do segmento. Nós temos a diferença de duas funções que estão definidas no tempo T0 e no tempo T0 mais tal, e aplico novamente o teorema fundamental do cálculo agora para a variável tempo.
Então, de novo, se eu tenho uma função que depende do tempo e calculo ela no instante t0 mais tal, subtraio da mesma função no instante t0. Isso, pelo teorema fundamental do cálculo, é dado pela integral de t0 até t0 mais tal, da função derivada no tempo dt. Então, resulta, então, dentro da integral, uma quantidade que está associada à variação da temperatura no tempo. Então, essa é a quantidade que está dentro da integral, que envolve o tempo, o intervalo de tempo, que o calor entra dentro dessa seção, e envolve também o segmento, o comprimento do segmento que eu estou observando. Então, se o calor não é gerado nem dissipado dentro da barra, essas duas quantidades de calor, uma calculada através do fluxo através das extremidades da barra, e a outra calculado através da permanência do calor durante o intervalo do tempo, tem que ser iguais, essas duas quantidades. Se houver uma fonte de calor externa, então nós temos que montar um balanço dessas duas quantidades, envolvendo então essa quantidade de calor que é transferida para cada seção da barra, para cada instante de tempo, de forma externa. Então, a quantidade externa, supondo que essa quantidade externa de calor é fornecida a uma taxa, aqui eu estou colocando a constante K que controla a transferência de calor na barra, vezes essa H, que seria essa fonte externa. Então, durante o intervalo de tempo, esse calor seria, então, durante o intervalo de tempo, no segmento nesse segmento da barra, esse calor externo, então, teria uma integração sobre o tempo, uma integração sobre o segmento multiplicado por essa taxa, me daria o calor da fonte externa. Então, de forma que o balanço entre esse seria o Q2, essa quantidade seria o calor através das fronteiras, e essa é o calor externo. Então, o balanço de energia envolveria agora uma igualdade com uma adição, né, do termo de fonte externa. Agora, como essa expressão que nós calculamos, ela tem quantidades, por exemplo, um instante t0, a partir do qual eu estou contando o calor entrando dentro dessa barra. T0 é arbitrário. X0 seria o segmento medido a partir desse ponto x0. A quantidade tal é o intervalo de tempo que nós estamos olhando, também é arbitrário. O fluxo do calor, então, entrando dentro do segmento. E também o comprimento do segmento também é arbitrário. Então, essa igualdade aqui, ela está valendo sob condições onde todos esses parâmetros, x0, t0, tal e delta, são arbitrários. Além disso, se eu fizer a hipótese de que a função temperatura, a taxa, a variação com respeito ao tempo da temperatura e a variação com respeito ao espaço são funções contínuas, então nós podemos fazer uma igualdade dessa equação para cada termo do integrando. E essa equação que eu acabei de escrever aqui, que é constituída
por uma única constante que eu estou chamando difusibilidade térmica, é a conhecida equação do calor que nós vamos tratar. Bom, essa constante, que é a única constante física, ela está relacionada com a condutividade, com a capacidade calorífica, com a densidade, e em unidades, as unidades dela é centímetros ao quadrado por segundo. Então, sumarizando, há duas leis físicas que regem a condução do calor numa barra. A lei física que corresponde à condução é dada pela lei de resfriamento de Fourier, que tem a relação de proporcionalidade com a diferença de temperatura, inversamente proporcional à distância das duas placas. A segunda lei física envolvida é a lei de conservação de energia, que expressa, através da equação de continuidade, o calor que entra dentro da região que nós estamos nos considerando e aquele que permanece ao longo do tempo. Então, essa é a equação que expressa a condição do calor. A composição dessas duas leis é que gera a equação. Aqui a lei da continuidade envolve a variação do calor, que é a variação da temperatura, envolve o divergente do fluxo do calor. O fluxo do calor ele é sempre proporcional ao gradiente com sinal trocado, e se nós substituirmos o fluxo do calor, que é o gradiente, teremos que tomar o divergente do gradiente, que é a função laplaciana, que é uma derivada de segunda ordem. Então, para obter uma solução da equação do calor, nós ainda precisaremos acrescentar o dado inicial. O dado inicial do problema seria qual que seria a temperatura, a distribuição de temperatura ao longo da barra, e isso é dado por uma função f de x dada. F de x é a temperatura em cada seção da barra SX. E também nós precisamos de condições adicionais na fronteira da barra, Então, existem as duas seções da barra. As únicas seções que têm contato externos são através da seção SL e S0. Nós temos que especificar a temperatura nessas duas barras, e a especificação pode ser através de um banho térmico. A primeira especificação, que eu vou chamar tipo 1, seria fixar na seção S0 a temperatura que vai ser mantida constante ao longo do tempo, aqui no caso do T1, e fixar também na seção SL a temperatura que vai ser mantida ao longo do tempo nessa seção em contato térmico com um banho térmico. E, finalmente, além dessa condição de fronteira, que eu digo que é tipo 1, que é manter a temperatura numa temperatura específica, também nós podemos manter as duas seções isoladas. Para isso, o fluxo de calor através dessa seção tem que ser nulo. O fluxo é proporcional ao gradiente. Isso significa a outra condição de fronteira seria o gradiente na seção S0, o gradiente na seção L ser igual a zero. Então, terminamos essa aula e na próxima aula nós trataremos então a questão da solução dessa equação do calor. Obrigado.